Cuidado para não colocar o título de vilão em quem não é. Então o problema não é que teu filho não gosta da fruta. Daqui a pouco dá uma olhada no que ele está comendo antes. Se ele não está com fome em certo horário, por exemplo, o meu filho tem problema para comer o jantar. Que horas tu oferece o jantar? Qual foi a refeição anterior dele? Como é que foi a mamada anterior dele? Né? Foi mamadeira, foi peito? Quanto tempo antes isso aconteceu do jantar? Será que deu tempo de nada anterior dele? Aquele lanche da tarde, né? Ou a pré-janta, daqui a pouco, se ele foi para a escola infantil, não foi super energética e daí daqui a pouco ele não está com fome? Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu filho vai para a escola infantil desde os 8 meses, tá? E eu comecei a notar, né, quando ele vinha para casa, que nos dias que na escola infantil tinha pré-janta, que era comida, né? Então, por exemplo, tinha lá um risotinho de carne com legumes, tá? Amassadinho. Ele comia menos no jantar do que quando tinha algum lanche, né? Então, por exemplo, era um mingau de banana com fórmula infantil. Era um mingauzinho, ele comeu, então aquilo vai sustentar ele por menos tempo. Então, ele tinha mais fome no horário do jantar. Então, eu tinha que adequar o horário do jantar do Pedro para o que foi o cardápio da escola infantil. A pré-janta é às 4, 4:30, né? Então, quando tinha comida, eu geralmente atrasava um pouquinho mais o jantar, né? Então, ele comia 7, 7 e pouquinho, né? Quando ele tinha um lanchinho de pré-janta, eu adiantava um pouquinho, dava 6, 6 e pouquinho, e aí ficava tudo bem. Quando eu falo em ter rotina alimentar, não necessariamente tem que ser uma coisa fixa, mas ter a rotina é importante olhar o dia a dia do teu bebê como um todo. Tem dias que são diferentes de outros. Hoje, daqui a pouco, ele comeu uma banana de lanche. Uma banana, ela tem um valor energético maior, por exemplo, se tu ofereceu 3 moranguinhos para o teu filho. Saciou ele, foi super importante naquele momento, mas entre a banana e o morango, provavelmente ele vai sentir fome antes se ele comer o moranguinho, porque ele tem menos energia. E tu deu 3 moranguinhos. É só tu adaptar, saber que tem que adiantar uma outra refeição um pouquinho. Só isso, né? Então não é um problema. Muito mais que se preocupar com o horário certinho que teu bebê tem que comer, é se preocupar nas refeições, né? Ter tantas refeições por dia, ter essas refeições programadas. Vai ter 2 lanches da tarde, vai ter o jantar, né? Mas o horário que isso vai acontecer, isso é flexível. Depende do apetite, depende da rotina da casa, né? E depende do que foi a refeição anterior. O teu bebê, ele tem opção de estar com pouco apetite se ele teve uma refeição, né, antes muito energética. Então, se o lanche da tarde foi muito energético, foi cheio de calorias, talvez o jantar ele não vai comer tanto quanto tu espera. E o contrário também pode acontecer, né? Se o lanchinho foi mais leve, provavelmente ele vai comer melhor no jantar. Preste atenção nesses sinais do seu filho, que ele fala tudo.